Bora fazer um react aqui do Ian Neves. O Ian Neves, ele gravou esse vídeo e o tema do vídeo é Brasil atinge o maior IDH da história, que é ele explicando porque ele não confia no IDH, e vamos ter um diálogo aqui com o Ian Neves. Vamos ver. Eu acho que todo mundo já ouviu alguma pessoa mais velha dizer que no tempo deles era mais difícil. E eu arrisco dizer que isso não é uma coisa só do Brasil, eu acho que no mundo todo deve ser assim. E de fato, se a gente pegar dos, sei lá, anos 80 pra cá, a vida do brasileiro melhorou e melhorou bastante. Não foi sem um monte de problema no caminho, mas sim, o brasileiro hoje vive melhor. O brasileiro hoje tem mais acesso a serviços públicos do que os avós dele tinham na mesma idade, por exemplo. E eu tô falando isso porque saiu a nova pontuação do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Deem uma olhada aqui. Brasil alcança patamar de muito alto desenvolvimento humano pela primeira vez. Mostram dados do Radar IDHM 2024 com participação do IBGE. O IDH vai de 0 a 1 e quanto mais perto de 1, mais alto. Então o Brasil pontou com 0,805, passando para o grupo do muito alto. Esse dado foi comemorado bastante pelo governo e eu não vou dizer que isso aqui é uma má notícia, tá? Não me entendam mal. Só que é muito importante a gente salientar o que esse número não é. Esse número definitivamente não é um medidor de desigualdade social, principalmente desigualdade social regional. Ele também não é um medidor de qualidade dos empregos. Afinal de contas, é meio esquisito falar de desenvolvimento humano num país que tem escala 6:1, né? Os pilares do IDH são longevidade garantida por acesso a serviço de saúde, educação medida pela média de anos de crianças, adolescentes e adultos na escola e o pilar mais, assim, suspeito, digamos, que é a renda. E por que eu tô dizendo que é o mais suspeito? É porque o cálculo é feito a partir de dados meio abstratos. Por exemplo, um dos dados que entra no cálculo é o PIB per capita, que é o PIB nacional dividido pelo número de habitantes do país, ou município ou estado. E o grande problema do PIB per capita é o exemplo que eu dou sempre. Se o Bill Gates entrar na minha casa, de repente o PIB per capita da minha casa fica muito alto. Claro que eu tô dando um exemplo exagerado, mas meio que o efeito é o mesmo. Primeiro comentário que eu quero fazer. Sim, PIB per capita é problemático mesmo. Agora, assim, não é nem tanto pra pegar no pé em relação a isso, mas o IDH, quando ele usa o PIB per capita, ele usa numa escala logarítmica, né? Ele usa um log para você tentar atenuar essa disparidade que causa quando o Bill Gates entra na sua casa, né? O PIB per capita, por si só, não. Ele não tem esse cálculo, mas no IDH ele passa por esse tratamento. Só que faz diferença? Faz, mas não o suficiente para você dizer que ele é um índice que dá para pegar e dizer que questão de desigualdade, tal como o Ian Neves falou. Mas é importante eu pontuar aqui que, apesar disso, o IDH subir é bom sim, né? Porque assim, se o IDH subiu, aí, ainda que seja problemática a renda, né, como o Ian falou, a gente tem que levar em consideração esses dois primeiros, né, longevidade e educação. Significa que a gente está vivendo mais e que a educação está relativamente melhor, na média. Só que o problema aí, que realmente o Ian aponta, é esse das desigualdades regionais, né? Então, por isso que a gente usa outros critérios associados ao IDH. Por exemplo, esse aqui, né? O Brasil registrou em 2024 recorde de renda e melhor nível de pobreza e desigualdade. Isso aqui é um estudo feito pelo IPEA. Esse aqui vamos dizer que é como acabou o ano passado, né? No governo Lula. Então, beleza, o IDH, ele não é essa Coca-Cola toda, mas quando a gente vai olhar em relação a outros índices associados, a gente vê que o Brasil melhorou bastante, né? Por exemplo, desigualdade volta a cair no Brasil e chega ao menor nível da série histórica. Aí, obviamente, mais país segue entre os mais desiguais do mundo. Isso aqui é muito difícil de você mudar, ainda que melhore, né? Ainda que melhore, porque a gente tem problemas estruturais. O próprio Ian fala depois que a gente tem problemas estruturais. E aqui, 3/12/2025 foi como o Brasil encerrou o ano, com a desigualdade no menor nível da série histórica. Apesar disso, a gente vê como o país tem um nível de desigualdade estrutural, de problema estrutural tão sério, né? Porque você pensa, bem, se a gente tem o menor nível da história, a gente subiria em alguns rankings, né? Pô, mas ainda assim a gente é um dos mais desiguais do mundo. Isso mostra que teve avanço, mas ainda precisamos avançar mais. Só que a gente tem que mostrar isso aqui para dizer, foi feito alguma coisa, tá? Ó, índice de Gini é um índice que a gente usa associado. Quando a gente vai pensar em questões sociais, a gente olha não só o IDH, porque como eu disse, o IDH é insuficiente, mas o índice de Gini está aqui.
mostrando que em termos de desigualdade que o Ian fala, sim, nós avançamos. Aí temos aqui também, o Brasil tem melhor renda, a melhor renda eu já tinha botado, mas aqui ele mostra de uma forma mais completa, que ele aponta algo que aqui não apontou, né? Porque é a mesma pesquisa do IPEA, só que aqui ele fala que é desde 1995, né? Só pra gente pontuar em relação a essa aqui, que é a mesma dessa aqui, tá? Mas porque aqui é mais interessante que ele mostra que é desde 95. Isso é uma pesquisa do IPEA. Lembrando que tudo que eu mostrar aqui vai ter como fonte abaixo. Você olha na descrição, clica e se inscreve. Só por causa disso eu acho que já vale a sua curtida, a sua inscrição e o seu hype. E quem sabe aí a sua membresia. Quem sabe vire membro aí. Há também outra questão para mostrar aqui, que é questão de emprego. O Brasil registra 49 milhões de empregos formais, recorde da série histórica. Isso daqui foi como acabamos o ano de 2025. Batendo o recorde de carteira assinada. Apesar da informalidade estar alta, que aí é uma questão estrutural do Brasil, nós temos o registro de empregos formais batendo recorde. Aí a gente olha como acabou o ano de 2025, isso aqui é 30 de janeiro de 2026, a gente vê que o desemprego caiu para 5,1, menor da série histórica. A gente vê aqui. E a gente vê o último dado trimestral, a gente vê que o desemprego caiu para 5,8, né, em abril, quando a gente vê dados trimestrais. Menor nível da série histórica para este período. A gente pega aqui dados do IBGE, vou colocar na descrição também, e aí a gente vê aqui 5,8, que é esse 5,8 aqui que está na matéria. 5,8. Aí, e por que subiu? Geralmente, quando vai ver esses picozinhos aqui que vão subindo, são o reflexo dos empregos, porque aqui são dados trimestrais, tá? A gente pega aqui, fevereiro, março, abril. E aí pega reflexo de que em fevereiro ali, por exemplo, começa-se fevereiro para março a se demitir. Não é demitir, é um encerramento de contrato de empregos temporários, por exemplo. E aí o nível de desemprego sobe. Isso daqui acontece em qualquer governo, na verdade, né? Até no governo Bolsonaro aconteceu isso. Então, são dados importantes para a gente olhar. Em questão de informalidade, o último dado que tem, 5/3/2026, a taxa de informalidade caiu no mercado de trabalho, tá? A gente olha aqui, temos uma taxa de informalidade de 37,5, o que representa 38 milhões de pessoas, é muito, tá? É muito. Mas vem diminuindo, tá? 37,8, quando comparam o trimestre com o ano anterior, seria 38,4, e isso são dados da PNAD contínua. Dado esse contexto aí, vamos continuar aqui com o vídeo do Ian. A métrica do PIB per capita meio que supõe que a distribuição da riqueza é no mínimo equitativa, o que não acontece não só no Brasil, mas em nenhum lugar. Então, longe de mim querer ser o estraga-prazeres, isso aqui é um avanço, tá? Mas esse dado ele pode causar uma ilusão bastante perigosa. Esse dado pode fazer as pessoas acharem que as coisas estão melhorando e é só continuar assim que no futuro as coisas vão se ajeitar. Afinal de contas, eu acho que eu não preciso mostrar toda essa melhora que eu já mostrei de novo, né? Mostrei inúmeros dados aqui, inúmeros fatos que comprovam que sim, a situação do país está muito melhor, mas muito mesmo. Bom, não preciso mostrar de novo. o Brasil é o país do futuro, né? Então, para evitar esse equívoco, a gente vai abordar duas coisas hoje. A primeira são os problemas que permanecem existindo no Brasil, independente de IDH. E a segunda é o papel que a classe trabalhadora teve na melhoria da sua própria condição. Então, primeiro vamos falar dos problemas profundos que ainda existem no Brasil. Problemas que são indicados na própria pesquisa. Desigualdade sobe em 2025, mas é a segunda menor da série no Brasil. Renda cresce para mais ricos. A gente tem uma série histórica que começou em 2012 e a desigualdade de renda é a menor dessa série histórica, tá? Só que menor não significa que ela é boa, ela continua. Coeficiente de Gini, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó. Desigualdade volta a cair no Brasil e chega ao menor nível da série histórica. Continua absurdamente alta. E esse dado é um pouco enganoso. A gente consegue observar que a renda média da população cresceu 6,7% em 2025 e a dos mais ricos cresceu 8,7%. Isso significa que aquele pedaço dos 10% mais ricos tiveram um enriquecimento acima da média nacional. E eu disse que esse dado é meio enganoso porque se a gente olhar os 10% mais pobres da população, a renda cresceu só 3,1%. Ou seja, os que mais precisam tiveram o menor crescimento. A diferença entre esses dois polos da população continua muito grande. É uma diminuição só relativa referente a essa série histórica. E lógico, qualquer avanço é melhor que nada, mas não vamos se contentar com tão pouco, né? Aí tem um problema aí, né? Porque assim,
sempre tem um mais, né? É isso que me incomoda, bicho. É isso que me incomoda. Porque assim, olha, isso aqui foi bom, mas. Isso aqui foi bom, mas. Isso aqui foi bom, mas. Cara, foi bom. Foi bom. A gente precisa avançar mais? Precisa. Mas assim, da forma que o pessoal fala, sempre fica parece. Fica. É só ver como o público reage, né? É só ver como o público reage. Você vê que o público das pessoas que são dessa turma que geralmente o pessoal chama de web comunista, sempre tá dizendo, não é mais do que obrigação. Ah, fez isso, grande coisa, existe desigualdade. Ah, fez isso, mas tem gente pobre. Ah, fez isso, mas não sei o que. É uma incapacidade de mostrar avanços que é impressionante, sabe? É impressionante. Porque assim, não custa nada não, cara, mostrar de uma forma mais positiva, sabe? De uma forma mais positiva. Porque da forma que realmente, assim, juro. Ah, mas ele tá dizendo que melhorou. Mas a forma que fala, sabe? A forma que fala, você tem a sensação de que, ai, foi o que ele diz, vamos se contentar com pouco. Pouco pra ele, né? Mas eu garanto que pra quem foi afetado pelas políticas sociais que melhoraram a vida do povo, não é pouco não, né? O pouco que ele fala é a diferença entre a pessoa morrer de fome e sobreviver, sabe? Então, assim, é pouco pra ele, cara. Vamos combinar. É pouco pra ele. É pouco pra mim, sabe? Que não passei por perrengue, por exemplo, na fila do osso na época do Bolsonaro, sabe? Quem tava tendo que catar lixo, comer osso podre na época do Bolsonaro, hoje olha assim e é a tábua de salvação, o Lula, entendeu? Então, assim, não custa nada você valorizar esse avanço, tá? A gente saiu do mapa da fome, cara. A gente saiu do mapa da fome. Isso não é pouca coisa. Não é justo. Não é justo você dizer não vamos se contentar com pouco, desdenhando do avanço que foi dado, entendeu? Foi conquistado, né? Vamos dizer assim. No Brasil, 10% mais ricos detêm 70% da riqueza nacional, aponta estudo. Esses 10% mais ricos que cresceram acima da média já detêm 70% de toda a riqueza. A metade mais pobre da população, 106 milhões de brasileiros, detém 9,3% da riqueza nacional. Esses dados são do Relatório Mundial sobre a Desigualdade em 2026, elaborada pela World Inequality Lab. E segundo esse relatório aqui, a diferença entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres tem aumentado. A desigualdade está aumentando. O Brasil tem os piores índices de desigualdade de renda da América Latina. O Brasil lidera em número de milionários na América Latina, mas é o país mais desigual. De toda a América Latina, o Brasil é o país que tem mais milionários, são 433 mil milionários. E, ao mesmo tempo, tem a pior pontuação da região quando o assunto é concentração de renda. E, gente, isso não é contraditório. O número de milionários está diretamente relacionado à desigualdade de renda. Eu quero lembrar para vocês que absolutamente toda a riqueza contabilizada aí nesse PIB é criada pelos trabalhadores. O topo da pirâmide não trabalha. O topo da pirâmide são os detentores do capital, que extraem o máximo que podem da riqueza criada pelos trabalhadores. E uma das coisas que aprofunda mais ainda a desigualdade no país é que o Brasil é um paraíso fiscal para os mais ricos, diferente do que sonham os ANCAPs, tá? Brasil é um dos países que menos cobram impostos dos super ricos, atrás dos Estados Unidos, França, Holanda e Espanha. A população mais pobre e a classe média pagam mais ou menos 20% da sua renda em impostos. Os ricos pagam muito menos. Só ano passado a gente teve a taxação de 10% sobre as grandes fortunas, o que afeta 0,13% da população. São os muito, muito, muito ricos, tá? E, gente, é 10%, tá? É proporcionalmente muito menor do que a dos pobres. Os trabalhadores chegam a pagar até 27,5% da sua renda, vocês sabem disso. Isso sem considerar a proporção de impostos que é pago no consumo, que para quem é pobre é muito maior. E essa taxação aqui dos super ricos é muito abaixo da média mundial. Nos Estados Unidos, bilionário paga em média uma alíquota de 17% da renda em impostos. É um número criminosamente baixo, tá? Tem trabalhador pagando 30% lá. Só que no Brasil a média é 13% a 14%, é menos ainda. Então a gente tem um país que é um paraíso fiscal para os... Vamos lá, aí mais uma questão, né? Ah, só ano passado que começou a pagar tantos por cento sobre o pessoal mais rico. Cara, só ano passado, e quem foi que fez, Ian? O governo Lula, né? Cara, não pagava, agora paga. Isso não é uma coisa boa, não. Isso não é uma coisa boa. Cara, você começar a pagar já é uma coisa excelente. Aí ninguém fez, aí o Lula faz. Ah, mas é pouco. Tudo é pouco, né? Sabe? Tudo é pouco.
Aí, o jeito que fala, parece que o cara não fez nada, pô. Aí ele fala aí, né? É porque tem gente que paga até 27,5%. Pois é, mas quem ganha até 5 mil agora paga zero, né? Agora paga zero. E até 7.350 paga parcial. Vamos lembrar que o governo Lula, do Haddad neoliberal, né, que o pessoal chama, foi o responsável pela isenção da maior parte da população economicamente ativa do país. E não fala isso. Ele não citou isso. Ele não citou. Agora, para falar que o pessoal ganha 27,5%, ele citou. Ele citou. Mas não citou que proporcionalmente com relação à população, é um número agora desse tamanho, o pessoal que paga esse tanto. Esse tanto é desse tamanho. Que 90% da população tá isento total ou parcial. Agora com essa questão da isenção do imposto de renda. Ele não fala. Não fala por quê? Porque dá certo vai cair a língua de dizer que o Lula fez isso, que o Haddad, que o pessoal chama que é neoliberal, fez isso, que o Lula que é neoliberal fez isso. Não fala. Por que não fala? Ainda assim, é um dos países que menos cobra de rico? É. Mas agora foi feito isso. O Haddad e o Lula botaram o rico no imposto de renda, não estavam no imposto de renda. E outra, ele botou os caras no imposto de renda e o dinheiro que esse pessoal vai ser cobrado vai ser para isentar a gente, sabe? E o cara não cita isso. Não cita isso. É difícil, né? Vamos lembrar também que o Lula, ele fez outras coisas. Por exemplo, o Lula sancionou a lei que tributa offshore super ricos, né? As questões lá dos fundos exclusivos. Foi logo no início do ano, cara. No início do ano, não. No início do primeiro governo. Que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024. No primeiro ano, cara. No primeiro ano, tá? Ó, quem tem dinheiro offshore, tarará, ó. Volta, aí se a gente olha aqui, tem lá no Senado também, ó. Sancionada nova tributação para fundo de investimento e offshore, sabe? Tem tudo isso. Lula sanciona, isso aqui foi no ano passado. Lula sanciona a alta de imposto para Bet, Fintech e veta trecho sobre emenda. Aí o Lula cortou nesse negócio que ele sancionou, corte das isenções fiscais e aumento do imposto de aliviar cofres públicos. Essa aqui é a famosa austeridade do bem, né? O cara tá sendo austero em cima dos ricos, né? E cortou isenção fiscal, que o pessoal cobra tanto. Aí aqui, ó. A lei aumenta 15% a alíquota cobrada de juros sobre capital próprio, né? Que é um mecanismo de distribuição de lucros e acionistas. Cara, e o cara não fala isso. É assim, tá ocultando de propósito? Eu não sei. É a história que a pessoa quer contar, né? O que afeta 0,13% da população. São os muito, muito, muito ricos, tá? E, gente, é 10%, tá? É proporcionalmente muito menor do que a dos pobres. Os trabalhadores chegam a pagar até 27,5% da sua renda. Pra quem é pobre é muito maior. E é uma alíquota de baixo, tá? Tem trabalhador pagando 30 lá. Piso fiscal pros mais ricos. O sistema trechos da região. Ativo. Outra coisa, o nosso salário mínimo tá entre os mais baixos da região. Apesar do Brasil ser a maior economia da América do Sul, o Brasil fica em 6º colocado no valor do salário mínimo. Deveria ser o primeiro. O maior salário da região é o do Uruguai, que é uma economia centenas de vezes menor do que a nossa. E o que isso significa na prática? Significa que a extração de mais-valia no Brasil é insana. A burguesia tem lucros bilionários, os trabalhadores têm salários baixíssimos. E salários baixíssimos cada vez com menos direitos. E isso a gente tá falando dos trabalhadores formais. Se a gente olha pros precarizados, a situação fica muito pior. Mas... Vamos lá. Esse aqui é muito problemático, né? É muito problemático. Primeiro, aí tem aqui, dado de janeiro de 2026 com $1 5,49. O Ian não mostra qual é a fonte que ele usou pra fazer isso aí. O que indica que é... freestyle, né? Alguém pegou, ou ele pegou daqueles rankings que geralmente o pessoal faz no Instagram, não sei, e jogou aí. Não sei quem foi que fez isso, ele não dá a fonte. Então, é basicamente confia no pai, né? Confia no pai. Eu sei que o pessoal fica muitas vezes melindrado comigo. Tô falando do Ian, o Ian nem me responde, nem nada não, né? Só no Twitter que ele já me respondeu. Mas o pessoal tem um milindre quando eu cobro fonte, aí vem me acusar de ser fetichista das fontes, né? Ai, a galera do fetichismo da fonte, como se eu fosse obrigado a acreditar na palavra da pessoa. O Ian tá dizendo que esse dado é verdadeiro, aí eu sou obrigado a acreditar que esse dado tá verdadeiro, né? Que esse dado foi feito com a lisura, que esse dado não tem nenhum problema. Qual é a fonte? Confia no pai. Aí eu fui procurar, não achei nada em relação a rankzinho de salário, eu achei isso aqui, né?
Perspectiva do mercado de trabalho da América Latina e no Caribe para 2025. Isso aqui é da Organização Internacional do Trabalho. Aí quando a gente pega aqui, tem um link aqui que dá nisso aqui. Eu vou deixar tudo aqui, tá? Na descrição. Quem quiser mexer aqui, dá uma olhada. O máximo que eles fazem é variação de um ano para o outro, para ver qual variou mais positivamente ou menos. Aí que, por exemplo, tem na Bolívia, teve uma variação, perdas, aqui é salário mínimo real, né? Aqui o Brasil está positivo e aqui tem lugares que está negativo porque não acompanhou o índice real, né? Como a gente pode ver depois que o próprio IAN mostra de governos anteriores ao do Lula atual, o avanço. Então, assim, o pessoal não faz não, tá? Rankingzinho de salário, a Organização Internacional do Trabalho não faz não. Eles fazem de forma diferente. Sabe por quê? Porque, assim, pensa comigo. Qual é a lógica de você pegar um salário em dólar, né? Ah, o cara ganha em dólar. Ninguém ganha em dólar, né, nesse país. Né? Argentino, o pessoal às vezes paga em dólar. Aí você pega e bota em dólar, converte pro dólar e faz a conversão do câmbio para reais, né? Aí ele coloca como se todo mundo aqui, supostamente... Eu sei que ele não quer dizer que todo mundo ganha em real, tá? Nem em dólar. Mas aí converte como que seria se fosse em reais. Só que aí tem um problema, né, gente? Você concorda comigo que... Aí vamos pegar salários parecidos aqui, né? No caso... esses dois aqui de cima, Chile e Uruguai. Você concorda que esses valores aqui, que são próximos, vamos falar 500, né? 500 dólares no Chile, não é os mesmos 500 dólares no Uruguai, que não é no Equador, que não é na Colômbia. Mesmo que sejam dados parecidos, né? Vamos pensar aí, Peru e Brasil, que são quase bem parecidos também. O mesmo valor daqui não compra a mesma coisa que lá e vice-versa, né? Cara, tem que pensar outras coisas. Por exemplo, o salário do Uruguai é maior, mas quanto é o custo de vida no Uruguai? É muito maior do que aqui? Qual é o poder de compra de lá? A paridade do poder de compra de lá, do Uruguai, é maior do que aqui? Porque às vezes o salário é maior, mas às vezes a gente tem um poder de paridade de compra maior e eles menores. A gente não sabe por quê, porque o Ian não mostrou. Então por que você não mostra? Eu não achei, eu vou ser sincero, eu fui procurar, não achei não. Nem é meu interesse mostrar isso, o meu interesse é mais questionar esse dado aqui mesmo. Eu achei o que eu mostrei ali da Organização do Trabalho, né, Mundial do Trabalho. Que eles não fazem ranking de salário, né? Eles colocam as variações. Porque assim, por exemplo, tem que pensar, aluguel, cesta básica, sabe? Sei lá, transporte, escola. Você concorda que cada país tem um custo de vida diferente? Dentro do próprio país, se você for pegar um cara que tá no norte e um no sul, custo de vida diferente entre si. Você concorda que um salário mínimo aqui em Alagoas, que é onde eu moro, não compra a mesma coisa que um salário mínimo em São Paulo? A cesta básica lá em São Paulo é muito mais cara, né? É uma das mais caras, se não for a mais cara do país. Então, esse ranking aqui não faz sentido. Não faz sentido. E nem tem o dado. Quer dizer, o dado tem, né? Mas nada garante que tá verdadeiro, que tá certo. Eu não tô dizendo que o Ian é um mentiroso, não, tá? Mas assim, é problemático, gente, não botar a fonte. Claro que esse presepado, esse palhaçada de fetiche da fonte. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou obrigado a acreditar nos outros, não, tá? Se a gente olha para autônomos informais ou trabalham sem carteira, 31,7% dos trabalhadores brasileiros não tem segurança do trabalho. Não tem aposentadoria, não tem licença, se acidentou, o problema é dele. E aí a gente pode destacar nesse grupo os entregadores por aplicativo, nossos camaradas motoboys. Entregadores ganham menos que a média da população, mesmo com jornadas de trabalho extensas. A renda média dos trabalhadores por aplicativo é 2 vezes menor e eles trabalham em média 2 horas a mais. Então, se a gente olhar com atenção para a desigualdade de renda no Brasil, a gente percebe que o problema é muito mais sério. E não só a desigualdade de renda é um desafio, a desigualdade regional no Brasil é um problema muito sério. Nordeste ainda concentra maior pobreza do país, apesar de avanços, diz IBGE. O Nordeste continua sendo a região com maior contingente de habitantes na pobreza. 39% da população do Nordeste está na pobreza. Em segundo lugar, nós temos a região Norte, com 35,9%. São números muito superiores do Sul, que é 11%, e do Sudeste, que é 15,6%. E aqui é um momento super importante que eu vou salientar, que isso não é culpa dos trabalhadores da região Nordeste e da região Norte, tá? Se a gente for observar, o Nordeste tem crescido acima da média nacional. Nordeste cresce acima da média nacional e se destaca no cenário econômico. E nos anos anteriores também foi assim, o Nordeste vem crescendo mais do que a média nacional faz tempo já. Só que existem duas questões. A primeira é que não se combate a desigualdade de renda.
Ou seja, tá crescendo, mas a riqueza fica em poucas mãos. Isso significa que a maior parte da população continua ganhando muito pouco e os ricos recebem incentivos fiscais. Vamos pegar o exemplo do Ceará. Vamos lá, né? O Ian Neves, quando pegou o dado, né? Ele fala aqui, né, um dado de dia 1/5/2025. O mais recente é esse aqui, né, de 5/3/2026, que a taxa de informalidade caiu, mas ele preferiu mostrar, não sei se ele sabe disso aqui, né, mas ele preferiu mostrar, supostamente preferiu, o que mostrava o anterior, porque na certa vai cair a língua e vai morrer se disser que teve uma melhora na informalidade. A informalidade é uma questão estrutural, tá, gente? É uma questão estrutural. E eu não vou dizer aqui, mas aí é... Não, é ruim. É ruim. É uma questão estrutural. Mas, como eu falei, eu não vou ficar mostrando tudo de novo. Já mostrei aqui recorde de emprego, carteira assinada e tudo mais. É muito do recorte do que o cara quer fazer, né? É muito do recorte do que o cara quer fazer. Sobre isso aqui, ele também não botou a fonte, mas como ele anteriormente citou o IBGE aqui nessa pesquisa, né? Quer dizer, nessa pesquisa não, nesse site, que eu não sei que site é esse aqui. Revista Nordeste, tá? Como colocou aí da Revista Nordeste e cita IBGE, eu imagino que isso aqui seja IBGE. Quando a gente pega aqui, por exemplo, esse estudo aqui do Banco do Nordeste, né? O grupo ETN, né, que é um grupo que tem lá, que faz estudos econômicos e tal do Nordeste, ele mostra que o desempenho da economia regional de 2002 a 2016 foi o ano do golpe, né? Aí a gente vê aqui, ó, o documento analisa o desempenho da atividade econômica, especificamente em relação ao produto interno bruto, per capita e valor adicional do bruto e suas distribuições para setores da economia. Verificou-se que a economia do Nordeste apresentou uma evolução expressiva ao longo da última década, tendo seu PIB per capita crescido acima da média nacional, permitindo reduzir as desigualdades interregionais. E aí, vocês brincam aqui, eu vou deixar o link para vocês baixarem isso aqui, e aí tem aqui os dados, elaboração do Banco do Nordeste, participação do PIB do Nordeste. A gente vê, por exemplo, cadê? O PIB do Nordeste, a evolução, ó. 2002, ele estava caindo. Quando o Lula assume, ele começa a crescer. Aí tem um momento de, né, uma valsa aqui e vai subindo. Aí, ó, tem por participação. E a gente vê aqui que em percentual, o Nordeste, veja, ele cresceu 2,8. Acima da média nacional, tá? Acima da média nacional. Norte também cresceu bastante, tá vendo? Nordeste e o Norte aqui. Aqui é o Banco do Nordeste e foca no Nordeste, né? Mas a gente vê que o Norte cresceu para um caramba também. O Nordeste, por exemplo, cresceu mais do que Sudeste e Sul. Quer dizer que o Nordeste, por causa disso, ele teve a desigualdade reduzida a ponto de se igualar com o Norte, com o Sul e Sudeste? Óbvio que não, né? Mas a gente teve uma redução significativa da desigualdade. E justamente pelo fato do Brasil ter esse problema estrutural, né, de que o Nordeste, ele, como o Ian falou, ele foi abandonado principalmente na época da ditadura, né, quando o Celso Furtado ele vai lá com a Sudene fazer o projeto, quando tem o golpe, né, tudo aquilo que o Furtado tinha pretensão de fazer foi desmontado. Muito bem, teve projeto da Sudene, mas não foi como o Furtado queria, foi muito concentrado na Bahia, Ceará e Pernambuco. Tanto, não por acaso são os estados mais desenvolvidos aqui do Nordeste, porque tiveram muito mais projetos. Então, assim, no finzinho até o Ian fala o seguinte, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar o finzinho aqui pra gente ver. É fruto de movimento de luta do, lembrando, conhecido como Tsunaro. E deu certo, isso aqui conseguiu que a melhora no IDH... Então, gente, por que eu tô relembrando tudo isso? Eu tô querendo provar pra vocês que a melhora no IDH é fruto da luta dos próprios trabalhadores. Melhoria em acesso à saúde e educação é fruto de movimento de massas. Tudo de positivo que esses números apresentam veio da luta de classes. Vocês sabem que se dependesse da burguesia não tinha SUS, não tinha cota, não tinha universidade pública. As escolas seriam sucateadas ou privatizadas, todas. A gente pode tirar uma lição desse índice do IDH. Mesmo o índice do IDH tendo todos os problemas que tem. A lição é que nada no capitalismo é presente de governo nenhum. Tudo é conquista da luta concreta dos trabalhadores organizados. Aí mais um problema aqui, né? Isso aqui é um vídeo pra dizer, olha, melhorou apesar do Lula. Basicamente o resumo desse vídeo é, melhorou apesar do Lula. O cara não reconhece,
Porque assim, o trabalhador teve isso e aquilo. Ninguém nega, gente, a participação. Ninguém nega. Por exemplo, a participação das pessoas na rua ano passado, questão do Congresso Inimigo do Povo, que inclusive eu fiz parte da movimentação de redes também. Várias pessoas fizeram, né? Mas é óbvio que o povo unido a gente consegue mobilizar. Mas veja, essa mobilização ela é possível principalmente quando o governo é de esquerda. Porque quando o pessoal faz uma pressão, o governo cede não porque ele foi vencido. Ele cede porque ele é de esquerda. Às vezes ele não ia fazer, e o pessoal pressiona e ele faz, né? E tal, gera um clamor social, e aí ele usa isso de subterfúgio pra vou fazer. Como foi, por exemplo, o negócio desse cara 6x1. Teve um clamor popular, a galera se juntou, bora. E aí o Lula olhou assim e disse, é o momento. E encampou. Mérito aí da união do Rick Azevedo com a Erika Hilton, né? O Rick que começou com o movimento VAT e a Erika Hilton que encampou e fez toda lá aquela movimentação ajudando o Rick e depois o Lula entrou em jogo e tal. Mas assim, o pessoal não reconhece, o Ian, por exemplo, não reconhece que o fato do governo ser o governo Lula propicia esses avanços. Certo? Ele proporciona esses avanços. Tem só uma questão aqui que eu acho que eu esqueci de mostrar, que foi o seguinte. Histórico de ganho real do salário mínimo no Brasil. Vamos falar dos governos Temer e Bolsonaro. Esses dois governos foram marcados pela estagnação ou redução do salário mínimo. Em 2018, o governo Temer, ainda o salário mínimo teve perda de 0,2%. Governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve qualquer aumento real. Qual foi o resultado para os brasileiros? Aumento de endividamento e inadimplência. Metade do Brasil... Aí ele não citou o governo Lula, cara. Ele não citou, velho. O governo Lula aqui, esse crescimento gigantesco. Ele simplesmente não citou. Olha, o governo Temer e o governo Bolsonaro não teve aumento real. Aí corta pra... Você tá ligado? Aí tem um momento depois que ele fala assim, não, sim, tudo bem, o governo Lula, ele tá, não sei o que, mas é insuficiente. Meu irmão, incrível. Aí ele vai falar daqui, não sei o que, aí não fala por exemplo, do Desenrola, o 1 e o 2.0. Aí vai falar, tá, não sei o que, coisa do Bolsonaro. Aí pra falar de que o salário é baixo, ele vai citar o Lula. Cara, assim, eu acho impressionante a má vontade. Eu acho de uma má vontade inacreditável. Não só do Ian. O Ian Neves é o mais brando, né? É o mais brando porque ele não fica... Você pegar o canal dele, ele não fica dia sim, dia também, e o Lula e o PT, e o Lula e o PT. Inclusive, ele não fez isso nesse vídeo, né? Pra não ser injusto, vamos ser justos com ele. Ele não fez isso nesse vídeo. Mas ele não deu os devidos créditos ao governo Lula. Não deu. Porque você falar que tudo que vem melhorando é conquista única e exclusivamente do trabalhador, é de uma má vontade, para não dizer outra coisa, muito grande, né? Muito grande. É muito grande mesmo. Eu quero que você me diga aí o que é que você achou desse vídeo, se você tem mais sugestões. Isso aqui foi uma pauta que o pessoal ficou perguntando, eu não ia fazer não, mas acabei fazendo, né? Diga aí, o que é que você acha? Curta esse vídeo, tem um Pix aqui se você quiser ajudar. Se você quiser colaborar de outra forma, você pode ser membro, por exemplo, né? Forma paga. Tem o Valeu Demais que é pago também. E você pode hypar o vídeo, né? Pode hypar o vídeo, sua inscrição é muito bem-vinda e seu like. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.